Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Seara Espírita, a você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230 AM, e também pelo nosso canal no YouTube, AM Barbacena. Sejam bem-vindos. Hoje um programa muito especial, recebendo aqui a Lariane Bertolucci e o Vitor Hugo, menino, que veio nos abrilhantar com as suas reflexões. Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito especial. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Lariane. Bom dia, Fred. Que ótimo a gente hoje ter a oportunidade de conversar um pouquinho com o Vitor, né? E hoje sobre um tema tão especial, que é para nós uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Bom, que essa manhã seja de muitas reflexões, né? Muito bom dia para os nossos amigos internautas que nos acompanham através do YouTube, para os nossos amigos que nos ouvem através da rádio, e muito bom dia para você, Vitor. Bom dia, Lariane, bom dia, Fred, bom dia a todos e a todas, encarnados, desencarnados que estão com a gente, seja pelas redes, seja pela rádio. É uma alegria, um presente estarmos juntos e que os bons espíritos guardem os nossos corações para que seja um instante muito proveitoso. Mesmo. Seja bem-vindo. E então, antes da gente iniciar esse bate-papo, vamos fazer a nossa oração. Neste momento, a gente possa levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo sempre por sua bondade, por seu amor, por todos nós, nos amparando e nos guiando no caminho do bem. Rogamos a Ti por toda a humanidade, mas em especial aos nossos irmãos que mais sofrem, por todo o planeta, enfrentando os conflitos, a fome, a miséria, a solidão, todas as ordens de desafios, sejam materiais, emocionais ou espirituais. Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, e hoje a gente vai conversar, então, sobre o capítulo 48, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, para aqueles que quiserem depois acompanhar e reler esse pedaço, eu vou pedir para a Lariane ler esse capítulo, então, que é intitulado Guardai-vos. Guardai-vos. É uma reflexão de Emmanuel a respeito de um versículo que está lá na carta de Judas, o versículo 10, que diz assim: Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Na sua ação particular, costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridiculizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que a nossa análise não seja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Uma mensagem bastante profunda, né? Poucas palavras, um trecho, um capítulo relativamente pequeno, se comparado a outras obras, mas com muito conteúdo. E aí eu gostaria de passar, então, para o Vitor começar nossas reflexões. Vamos lá, então, A gente trabalha esse capítulo aí que talvez a atualidade dele, nos chame para reflexões bem necessárias, porque o aspecto central que Emmanuel quer abordar aqui é sobre a questão da ignorância.
e a maneira como a gente lida, como a gente administra aquilo que a gente não tem domínio, né? O quanto a gente está consciente das nossas limitações, o quanto a gente está consciente daquilo que a gente não sabe, como nós gerenciamos o fato da gente não ter conhecimento de tudo. E aí ele vai traçar, né, a partir da citação que ele faz, a carta de Judas, no seu versículo 10, é uma carta curtinha, né? Ele vai traçar uma diretriz para a gente refletir, né, a respeito dessa ignorância despropositada, que seria nada mais do que a postura, né, que a gente pode tomar, ou algum coração que está próximo a gente pode tomar, que é de querer, né, saber dizer sobre tudo e esquecer que às vezes não tem domínio sobre quase nada. É, infelizmente, isso é muito grave e a gente pode pensar, né, nos dias atuais, por exemplo, aonde o advento, né, da tecnologia, da internet, das redes sociais, permitiu um espaço muito aberto de discussões. Só que, naturalmente, essa liberdade de expressão, ela expõe também, né, alguns desafios, e um deles é justamente porque, como todo mundo pode falar de tudo, nem sempre as pessoas, quando vão participar das discussões, elas estão atentas ao grau da limitação. E existem, né, variadas técnicas de argumentação, de retórica, em que determinados discursos passam a conta de sabedoria, quando na verdade camuflam a incapacidade de alguém pensar a respeito daquilo. E como aquilo vai ser propagado, vai ser colocado e disparado para uma comunidade, né? A gente tem um efeito em cascata, um efeito em sequência, porque pessoas que também não têm dimensão da própria ignorância podem se valer daquilo ali e tomar como verdade. Então, a repercussão da ignorância, né, a esse ponto fica um pouco mais catastrófica. Mas, né, levando em conta esse aspecto geral, a gente precisa olhar com mais atenção para essa carta de Judas, como dissemos, bem curtinha, mas o que Judas ele vai chamar a atenção? Ele é parente de Jesus, esse Judas aqui é o Judas Tadeu do Evangelho, um coraçãozinho que caminhou, divisou ali com Jesus, tinha um respeito, né, venerava Jesus porque conhecia a sabedoria do próprio mestre. E ele vai chamar a atenção nessa carta para os convertidos, para os religiosos, mas que não estavam prudentes ou atentos, de certo modo, à melhor maneira de gerir aquilo que possuíam nas mãos. Então vamos supor, né, o que ele está pretendendo quando ele vai escrever. Ele quer falar com todo mundo que está dentro do ambiente religioso, mas que acaba desviando o pensamento religioso da sua finalidade essencial, que é transformar a pessoa em alguma coisa melhor. E essa pessoa acaba assumindo uma postura totalmente deprimente. E aí ele vai dizer que essas pessoas que sabem muito, mas acabam agindo de maneira tão leviana, né, elas, de certo modo, elas são almas que merecem uma repreensão muito maior em face daquilo que receberam, mas daquilo que, de certa forma, não fazem jus. Então ele é um pouquinho bravo, inclusive, se a gente vai olhar, ele vai utilizar expressões um pouquinho mais fortes, porque ele vai falar que esses corações, eles ficariam no tempo, né? Como se a intervenção divina os parasse dentro daquilo que eles estivessem realizando, né? E Emmanuel seleciona o perfil psicológico dessas almas, né? O
que de certa maneira salta o coração desses espíritos. Esses, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, eles não têm dimensão da própria ignorância. Esse é o primeiro detalhe desse versículo. E o segundo detalhe, quando eles vão falar algo, eles se comportam como pessoas irracionais, que não percebem a dimensão daquilo que estão fazendo ou daquilo que estão causando. Então, dois riscos, né, que Judas está elencando e que o Emmanuel ele traz aqui à tona justamente para isso, né, para fazer a gente pensar, porque nós estamos sujeitos a isso, tanto quanto as pessoas ao nosso redor estão sujeitas a isso. A ignorância, né, ela é algo natural e a gente poderia lembrar naturalmente do Livro dos Espíritos, na sua questão, quando os benfeitores vão dizer a Kardec que todos nós descendemos de um lugar, simplicidade e ignorância. Isto é, a gente parte de um lugar mais simples e sem conhecimento. E a nossa trajetória é o desenvolvimento dos potenciais da alma, tais como, metaforicamente, as duas asas, ou de forma não metafórica, mas objetiva, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. É natural da criatura não saber. Não existe um demérito em a gente não ter o conhecimento de tudo, porque faz parte da nossa essência o aperfeiçoamento, faz parte da nossa essência o aprendizado. Mas o grande problema é quando a gente se coloca nesse lugar, que é um pouquinho mais complicado, né, de nos colocarmos o topo, né, já nos considerarmos o topo. E aí, né, chamando atenção para isso, nos lembramos inclusive da escala espírita em que Kardec vai classificar, né, esse tipo de coração que ignora o quanto desconhece da vida e que, quando vai comentar, não tem consciência da repercussão dos próprios atos, né? Kardec vai chamá-los de espíritos levianos. Eles, olha que característica interessante, eles metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, é uma coisa importante para a gente pensar, porque desinformação pode levar alguém à morte, por exemplo. Desinformação, né, é muito complicado. Mas, enfim, jogo aí as minhas reflexões para vocês, vamos partilhar. Eu acho que hoje em dia, né, a proposta de reflexão sobre esse tema, ela não poderia ser menos relevante, né? Eu acho que hoje em dia é muito fácil nós vislumbrarmos através da cultura do cancelamento, que geralmente a gente fala na internet, como muitas vezes algumas falas descomprometidas com a verdade acabam repercutindo de uma forma muito negativa, como você acabou de comentar, né? Algumas pessoas até diante desses sucessivos ataques de ódio que recebem, sobretudo num campo virtual, que a princípio parece uma terra de ninguém, onde nós podemos nos esconder atrás, muitas vezes até de perfis falsos, né? A gente acaba com a vida de uma pessoa, a gente acaba muitas vezes a gente não sabe muito bem como a pessoa está passando, e a gente faz algum comentário que eventualmente pode ser o start ali para desenvolver algum problema mais grave, algum problema familiar, algum problema psicológico que pode ter repercussões muito graves, né? Mas você chamava atenção quando você comentava a respeito da ideia principal que rege essa carta de Judas, né? Que é voltada para aqueles religiosos que muitas vezes não compreendiam a essência da mensagem moral e acabavam, em alguma medida, desvirtuando, digamos assim, a essência da mensagem, né? E muitas vezes, Vitor, quando a gente vai analisar
como se deu o desenvolvimento do cristianismo na história, a gente verifica que esse problema ele não existia só na época de Jesus, de Judas, né? Mas ele acabou sendo repetido em muitos outros momentos. A gente verifica que muitas vezes, eu não vou dizer os outros, mas nós mesmos em outras vidas, talvez tenhamos nos apropriado da mensagem do Mestre e, digamos que, formatado ela para o que nós pensávamos que era correto, para as nossas necessidades, que muitas vezes nem eram necessidades propriamente legítimas, mas apenas ali um reflexo, né, uma projeção, melhor dizendo, do nosso orgulho, uma projeção do nosso egoísmo, porque, como você já comentou, todos nós ainda somos espíritos em aprendizado, nós não alcançamos o ápice da nossa jornada evolutiva. E justamente por desconhecer essa nossa natureza de espíritos em aprendizado, a gente muitas vezes se coloca em um lugar, se coloca em um patamar que nós, em verdade, ainda não ocupamos. Nós não somos donos da verdade, nós não compreendemos a totalidade, a integralidade da verdade, mas apesar disso, em alguns momentos, quando nós nos esquecemos dessa ideia, a gente acaba achando que as nossas opiniões, que os nossos pensamentos, que as nossas linhas de raciocínio são as mais perfeitas e que, por conta disso, todos os que discordam estão equivocados. Né? É um dos sintomas do orgulho, né? Que diante da menor contrariedade, já se põe muitas vezes a digladiar, já se põe muitas vezes na postura de combate, não na postura de compreensão, que é exatamente o que Jesus vem trazer, né? A ideia de que a gente precisa desconstruir esse raciocínio, a ideia de que nós precisamos nos entender enquanto espíritos em aprendizado, a ideia de humildade, né? Porque tudo isso nos permite aprender sempre mais, em vez de muitas vezes a gente criar obstáculos e criar embaraços, não apenas na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que se relacionam conosco, né? Não sei se você concorda, Fred. Eu concordo, mas e é interessante porque ele vem justamente reforçar o que Jesus muito batia, né, nos fariseus e nos escribas, a questão da hipocrisia, né? No sentido, Jesus sempre combatia muito a hipocrisia de todos, né? E combatia muito isso e exemplificava para a gente seguir, né? A verdade que era ele, né? Seguir a verdade para os ensinamentos de Deus. Mas a gente, como você falou, a gente tem uma certa dificuldade. Isso, em certo ponto, é natural, porque a gente ainda não é um espírito evoluído, né? Não é um espírito perfeito com conhecimento, mas a partir do momento que a gente toma tudo como verdade, aí já é um orgulho, a vaidade nossa sobrepujando, né? Principalmente o nosso bom senso. Mas, além disso, eu queria colocar na discussão, e olhando, né, o Vitor falou, você falou do nosso dia a dia hoje, a gente vê muito vinculado às questões da bipolaridade, mas ao sentido de pertencimento, né? A gente dá opinião de tudo porque a gente quer pertencer aos grupos. Então, a gente não quer sair menor de um grupo porque, eu não sei opinar sobre um assunto, então eu vou dar minha opinião ou eu vou seguir a opinião de alguém. E aí, quando a gente vê um sistema bipolar, eu escolho um lado e esse lado, o que ele falou é verdade, independente se é verdade ou não. E aí a gente não coloca o bom senso nisso, ou os ensinamentos de Jesus, e a gente ter essa empatia com os outros, da gente avaliar as coisas, né, como sendo direcionados para o amor, né, principalmente nesse caminho da verdade. E aí a gente cai num dos pontos que ele chama atenção na mensagem, né, que a gente ridiculariza as boas coisas. A gente está porque se está contra mim, pode fazer o bem que for, eu sou contra. E aí eu vou prejudicando essa pessoa até que ela desista de fazer as coisas boas, porque ela é contra mim. Independente do resultado, sendo contra mim, é ruim. E aí a gente não para pensar no real sentido da nossa vida aqui, que é buscar justamente o amor, o bem, e juntar as diferenças, porque a gente ainda não sabe de tudo. Aí, se alguém quiser falar mais um pouquinho. Eu acho, dentro do que você disse, a gente tem perdido a flexibilidade para escutar. Porque, assim, a condição ideal da alma é sempre de um aprendiz.
a lei do progresso ela é absurda, assim, na maneira que Deus pensou a criação, porque se a gente entender ela a fundo, a gente vai para um lugar que é nada vai parar ou permanecer estático. A lei do progresso imprime movimento em tudo. Então, tem vamos dizer assim, acaba essa nossa pretensão de falar assim, cheguei aqui e acabou. Não, a lei do progresso, ela é eterna, ela é imutável, então não tem, né, o cheguei aqui e pronto. A gente pode zerar o jogo do ponto de vista de que a gente adquire uma consciência sobre a vida que a partir daquilo ali nos coloca muito maduros e a gente desenvolve resistência moral suficiente para lidar com qualquer experiência. Isso seria perfeição moral no sentido mais profundo de Kardec, né? Maturidade para compreender a vida e resistência para passar por qualquer experiência do ponto de vista moral, ético, biológico, psicológico, enfim. Mas a gente nunca alcança o topo, porque e aí Kardec vai trabalhar isso, né? Quando ele vai falar sobre a perfeição relativa do espírito. Então, em outras palavras, o espírito ele pode alcançar alguma coisa, mas ele nunca vai ser Deus. A gente é criatura, né? Nós não estamos nesse lugar aonde a gente vai ter domínio sobre tudo, né? Tudo irá nos pertencer, porque a inteligência suprema não somos nós. Nós somos seres inteligentes e é bonito de ver que Deus trabalha de um jeito assim fantástico, né? Ele cria na diversidade o único jeito da cooperação funcionar, porque nas nossas ausências, naquilo que ainda me falta, existe espaço para o outro. Porque se fosse tudo homogeneizado, uniforme, não teria sentido colaboração, porque tudo que o outro poderia me oferecer eu já teria. Então só existe sentido na colaboração porque existe a diversidade. Então eu posso abrir-me para aprender daqui, abrir-me para aprender dali. E como a gente foi se fechando, né, e criando essas cristalizações assim um pouco deprimentes, um pouco difíceis, a gente foi se fechando cada qual no seu círculo. E a beleza da convivência justamente está na natureza, da gente ver assim quanto Deus, né, deu espaço para cada um de poder ser, de poder pensar, mas a gente às vezes esquece de escutar, esquece de, olha, tudo bem, deixa eu aprender, deixa eu ver se eu consigo enxergar além do meu ponto de vista, além do meu olhar, né? Sair desse lugar nosso de seres que já se colocam, né, tão dificilmente num topo, entender as nossas ausências, estar um pouco mais disposto e dizer talvez uma coisa que pode parecer até tão simples, mas no nosso orgulho torna-se um desafio que é, olha, eu não sei. Parece que se disser não sei, assim, acaba um mito em torno da gente mesmo, né? Porque a gente nutre uma imagem de que precisa ter resposta para tudo e nunca foi uma exigência da lei divina. Isso. Ou eu estou errado? Talvez eu esteja errado. Estou, Mário. Ô, Vitor, é muito interessante isso que você pontuou, né? Porque à medida em que a gente se coloca nessa posição de aprendiz, a gente vislumbra a possibilidade de aprendizado em todo lugar, com todas as pessoas, porque a própria natureza em si mesma, ela já é um grande livro que nos ensina muitas coisas, desde que a gente tenha olhos de ver. Porque à medida em que a gente se coloca nesse patamar de invulnerabilidade, digamos assim, de que tudo sabemos e sobre o que tudo nós podemos deliberar, a gente acaba fechando os olhos, perdendo grandes oportunidades de enriquecimento de nós mesmos.
às vezes, com uma conversa que a gente tem com uma pessoa muito simples, muito humilde, né, com palavras, às vezes, até com português equivocado, né, mas que às vezes traz um ensinamento moral tão rico e que nos enriquece profundamente, que grandes professores, grandes mestres de filosofia não tenham chegado no nosso coração. Então, assim, a gente precisa se colocar nesse lugar de aprendizado e vislumbrar que Deus nos ensina lições a todo momento, por meio assim, que a princípio nós consideramos insuspeitos, né? E eu acho que acaba sendo um grande problema da nossa época, em especial, porque a gente acaba supervalorizando o intelecto. Né? Então, a gente, em tese, tende a desconsiderar tudo que não dá demonstrações muito claras de grandiosidade intelectual. Os Espíritos mesmos dizem para nós no Evangelho, né, que digamos assim, que a qualidade da nossa época é o avanço, né, o progresso intelectual, mas a grande dificuldade, o grande desafio que nós precisamos lidar é ainda a indiferença em relação ao nosso próximo. Então, a gente ainda sente um pouco de dificuldade para alinhar essas duas asas. E é justamente esse desalinhamento dessas duas asas que vai trazer para nós essa ignorância, que é o cerne da mensagem de Emmanuel. Né? E é interessante que Emmanuel, logo ali no iniciozinho da mensagem, ele vai dizer isso, né? Em todos os lugares nós encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. E aí a gente se recorda que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, e que, de modo geral, ainda conservamos dentro de nós instintos, né, bastante primitivos, né, derivados do nosso orgulho, derivados do nosso egoísmo, e a gente acaba, muitas vezes, em razão desses instintos que ainda vigoram dentro de nós, do nosso homem velho, né, que ainda fala muito alto, a gente acaba, muitas vezes, assumindo essa posição de que de que sobre tudo nós podemos falar, de que a gente deve sempre transmitir esse ar, essa imagem, assim, de pessoas extremamente sabidas, extremamente versadas em qualquer ponto, porque, do contrário, né, a gente se sente até ofendido, diminuído, se a gente disser que não sabe de alguma coisa, né? Vocês vão falando tanta coisa que a gente vai refletindo aqui, e aí a gente vai tentando explorar alguns pontos, e a Laura falou dessa questão do instinto, né, que é muito falado nessa mensagem, porque a gente vai agir por instinto e a gente já está para deixar essa parte de instinto e ser seguido pela razão, que é o que Kardec traz no Espiritismo, né? E os Espíritos trazem no Espiritismo, né? Que é uma fé raciocinada e que se propõe a evoluir, né? Se propõe a seguir a ciência, se propõe a seguir os ensinamentos, porque eles vão chegando até nós e a gente vai amadurecendo esse raciocínio. Então, é uma proposta de evolução e de não de fechamento de mente, né? Que o Vitor falou, né, quando ele estava comentando, que a gente vai e se fecha, né? E a gente tem que ser aberto às coisas, aberto às novas ideias, sempre ponderando, né? Aberto mais com raciocínio. Raciocinando o que chega até nós, que é um ponto que hoje é pouco feito, né? Normalmente, quando a gente abre um vídeo, vê alguém falando alguma coisa, a gente já considera como verdade. O Vitor lá no início falou também das questões de oratória, né? De algumas características que podem ser utilizadas e a gente cai muito fácil. Se a pessoa citar algum cientista que nem precisa existir, citar algum versículo que nem precisa existir, é verdade. Porque ele citou com confiança, então tá certo. E aí a gente não comprova, não olha, não vê outra opinião e aceita aquilo como verdade. Vê um rios de 1 minuto e aquilo dali tá certinho, porque aquela pessoa tá falando com certeza. E aí a gente vai repassando isso sem esse cuidado que a gente tem de qualquer informação que chega até nós, né? Na verdade, nem tanto cuidado com a informação que a gente chega até nós, mas a gente tem que ter muito cuidado com a informação que sai de nós para o outro, com aquela informação que a gente compartilha, que a gente replica. Essa a gente tem que ter um cuidado ainda maior do que aquela que chega até nós. Aquela que chega até nós, a gente pode ouvir cair num site que a gente não compreende muito bem, mas a gente tem que filtrar para passar para frente. E é isso, a gente não vê esse cuidado que a gente tem com as informações
e a gente só replica. E aí não sei se o Victor também concorda com isso. Sim, não, uma ótima questão, né? Porque a gente, querendo ou não, tem um poder que, em linguagem bíblica, a gente poderia traduzir pela ideia do fermento, que é o que o apóstolo Paulo, tanto quanto Jesus, vão pedir. Acautelai-vos em relação ao fermento dos fariseus. O fermento numa massa de bolo é o que vai fazer crescer. Então, vamos dizer assim, às vezes é uma coisinha que você manda, que vai gerar, é um gatilho, né, para uma situação, um contexto complexo. Então, aquilo que a gente acolhe, né, aquilo que a gente leva, nem sempre é tão produtivo, e às vezes a gente pode dar vazão a tudo isso, porque o próprio Emmanuel vai comentar em outro momento sobre a permuta, né? A gente influencia, é influenciado, e mutuamente esse sistema se retroalimenta. Eu gostaria de trazer aqui até um personagem curioso, porque um sábio assim, grande doutor da lei, Nicodemos, né? Ele vê que Jesus estava construindo em torno dele uma fama assim bem diferente, né? Porque as coisas que ele estava fazendo, que o pessoal estava falando dele, colocou Jesus num outro patamar. E se tinha muita gente descendo a lenha no mestre para acabar com a reputação dele, né? Dizendo que inclusive ele estava inspirado pelo Beelzebub, né? Pelo diabo, né? Colocando ele como o grande representante da legião das trevas na Terra. O Nicodemos tinha um olhar diferente, olhou para ele e falou: parece que ele tem algo diferente. E numa noite eles vão bater um papo e tal. Aí o Nicodemos chega e pergunta, né, se posiciona, né, diante de Jesus, diz assim para ele: olha, bem, mestre, né, eu sei que você vem de Deus, porque ninguém poderia estar fazendo o que você faz se não tivesse a assistência de Deus e tudo mais. Eu queria entender um pouco mais sobre o que você fala, sobre o que é isso que você está tratando, que é reino divino. O curioso, o que está nas entranhas da questão, é o desprestígio inicial que Nicodemos dá a Jesus, porque é como se Nicodemos olhasse para Jesus e falasse assim: te olhando de cima a baixo, fazendo um raio-xizinho aqui, você é de uma família de carpinteiro, veio da Galileia, né? Você não pertence ao nosso grupo. Possivelmente, né, advindo desse lugar, só Deus mesmo para fazer alguma coisa por intermédio de você, porque olhando para você assim, ninguém dá nada, né? Então, a descredibilização, ela, de certo modo, existiu de forma bem ingênua ali por parte do Nicodemos, mas Jesus, no círculo dos mais sábios da época, e aí acontece com Nicodemos, acontece com outros fariseus. A primeira vez que o Paulo de Tarso vai se referir a Jesus também no Paulo e Estevão, que Emmanuel nos dá a notícia, é trazendo Jesus enquanto essa figura assim, ignorante, né? Enquanto essa figura sem saber nenhum. Só que Jesus vai elevar o nível da conversa, porque entende com quem ele está lidando. E aí ele chega para Nicodemos e diz assim: olha, Nicodemos, para fazer o que eu estou fazendo, para a gente conhecer um pouco mais sobre a dimensão do divino, do sagrado, para a gente penetrar na verdade mais a fundo, a gente precisa reencarnar. Quem não nascer de novo não tem condições, né, de vislumbrar o reino divino, ou seja, a verdade, para ser compreendida na sua dimensão, não está restrita à existência material, e o fato de eu encarnar uma vez, ela é compreendida no processo, né, nas experimentações, nas muitas lutas que a alma traz. Só que aí o Nicodemos não entende: como assim? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, né? E ele fica meio confuso, e Jesus
olha para ele e fala assim: olha, se eu tô te falando de coisa terrena e tá meio embaralhada a sua cabeça, imagina se eu começar a falar da verdade da dimensão divina. Então, Jesus, né, joga limpo com ele, mas chama atenção. E ainda acrescenta: olha, cada um naturalmente só vai dizer daquilo que testemunha. A verdade, né, e a gente pode fazer um parênteses, a verdade não precisa de guerreiros, precisa só de testemunha. Eu apresento aquilo que eu conquistei, aquilo que eu dou conta, nem mais nem menos. Mas aí Jesus diz para ele assim: olha, mas você tem que tomar cuidado, Nicodemos, porque você está na terra como quem ensina. E aí a responsabilidade é diferente. Porque você precisa ter um cuidado a mais com a forma de você se posicionar em relação às coisas. Porque uma coisa é eu estar na minha casa, com a minha família, outra coisa é eu estar com o microfone na frente de um monte de gente. Tem que ter uma prudência a mais. E a gente reconhecer essa ignorância que Emmanuel vem trazer. Que definição maravilhosa de ignorância, né? Que ele vai ajudar a gente a pensar aqui nesse último parágrafo, mas eu passo antes para vocês, né? Para a gente pensar aí junto, né, nessa posição de Jesus que parecia alguém tão frágil, tão vulnerável, porque, como a Lari mesmo disse, a gente descarta as pessoas pelo rótulo, pela imagem, esquece, né, daquilo que vibra no coração, daquilo que já foi plasmado ao longo das existências, porque para além do saber enciclopédico, a vida traz, né, a verdade de maneira silenciosa, na maneira de se comportar, na forma de agir diante das experiências. Existe sabedoria por intermédio da simplicidade. Talvez a simplicidade seja o grande intermédio da sabedoria. E num mundo de tantas informações, né, e principalmente de tantas informações ultraprocessadas, como é difícil muitas vezes a gente acessar a essa simplicidade, porque a gente acaba se habituando à superficialidade das informações que nós recebemos no mundo contemporâneo, né, no mundo de hoje em dia. Então acaba que a gente cria grandes verdades, mas que são verdadeiras bolhas, que não resistem ao menor questionamento, porque acabam se desmoronando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de postura, com esse tipo de atitude. Você comentava a respeito de Nicodemos, né? Nicodemos é uma figura fantástica, que nos fornece muitas reflexões, assim, porque ele próprio, apesar de não ter seguido Jesus de forma direta, de forma indireta, ele tentou, de alguma forma, defendê-lo. Foi um coração que se transformou em alguma medida diante desse contato com o Mestre. E é uma figura fantástica, porque, em que pese muito de seus companheiros do Sinédrio, ter criado um rótulo diante de Jesus e ter se negado a avaliar se esse rótulo correspondia à verdade ou não, pelo menos Nicodemos foi lá e falou assim: deixa eu ver se esse cara aí, né, o que de bom pode vir da Galileia, o que ele tem para apresentar para nós, que é tão surpreendente assim, que está convencendo tantas pessoas de que ele é o Messias esperado, o Filho de Deus. Mas como assim? Pelo menos ele foi lá e conversou com Jesus. E eu acho que essa postura de Nicodemos é uma postura que nós deveríamos adotar para muitas questões do nosso dia a dia. Às vezes a gente se depara com pré-julgamentos a respeito dos nossos amigos, a respeito de muitos companheiros, e a gente adota aquilo ali como sendo uma verdade e a gente não aceita nenhum tipo de questionamento, né? A gente não aceita verificar isso. A gente, no início aqui, antes de iniciarmos o nosso programa, estávamos conversando rapidamente sobre pesquisa, né? Sobre o mestrado, que quem sabe o Vitor fará pertinho de nós. E todas as vezes que a gente adota a postura de um pesquisador, a gente precisa avaliar com uma isenção de lado, assim, a gente não chega
pré-determinando os resultados. A gente elabora uma hipótese, vamos fazer a nossa pesquisa com uma metodologia rigorosa cientificamente e vamos avaliar ao final se a nossa hipótese é verdadeira ou não. Mas a gente não manipula um resultado. Quando um juiz ele vai fazer uma sentença, ele analisa as provas e vê o que aquelas provas revelam, se o sujeito é culpado ou se ele é inocente. Ele não vai, de plano, definir se o sujeito é culpado ou inocente e buscar argumentos, buscar fundamentos que subsidiem o seu ponto de vista. Mas a gente, apesar de termos essa ideia, essa concepção como algo muito natural, inerente a nós mesmos enquanto espíritos, a gente muitas vezes acaba adotando, em razão do nosso orgulho, em razão dos nossos vícios, uma postura contrária. A gente adota alguma verdade, algum ponto de vista, alguma ideia, como sendo elementar para nós mesmos e como correta, e a partir dali tudo que entra em choque, né, tudo que é contrário à nossa ideia, acaba sendo errado, acaba sendo equivocado, e isso acaba gerando muitas vezes problemas, brigas, discussões, desavenças, que é o contrário do que Jesus propriamente queria trazer, que é a ideia de compreensão, a ideia de união, né? Então a gente precisa realmente refletir mais sobre esse tema, né? Estando certos de que não compreendemos toda a verdade e que do nosso ponto de vista ainda muito limitado, a gente precisa ter uma abertura grandiosa para todas essas informações que chegam até nós. Claro que a gente avalia tudo que chega até nós e a gente só retém o que é necessário, né? Como diria Paulo, né? A gente precisa avaliar tudo que chega até nós e reter o que for bom. Então, assim, ainda falta esse ponto de vista, falta esse senso crítico no nosso dia a dia. Acho que ainda precisamos desenvolver mais isso. E continuando sobre esses preconceitos, né, que a gente, como você falou, né, que nos impede de encontrar sabedoria nos outros, né? E aí a sabedoria vai encontrar principalmente naquelas pessoas que têm muitas experiências, porque não é o conhecimento. O conhecimento a gente pode adquirir bastante e não transformá-lo, né, em sabedoria, como viver com esse conhecimento. Mas também, quando o Vitor falou lá da questão de sermos aprendizes, quando a gente quebra isso, entende como todos nós sendo aprendizes, como todos nós não somos conhecedores de toda a verdade, a gente também compreende a dificuldade de cada um. A gente não se prende só na verdade, no que a gente pode pegar, mas na compreensão, no erro também do outro, no nosso próprio erro, de compreender que cada um, né, o Vitor falou muito disso, né, de cada um ajuda no que tem, no pouco que tem, e a gente vai crescendo em sociedade. Mas quando a gente se fecha nisso, a gente não compreende o outro nos seus erros e não sabe o que está dentro dele, né? Porque cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem a sua própria condição de experiência espiritual mesmo, e às vezes faz uma coisa que a gente não compreende, mas para ele é plenamente possível e aceitável. Ou às vezes foi uma situação que levou muito crítica, que levou aquilo, e se fosse conosco, né, poderia levar a uma situação muito mais complicada. E aí a gente não compreende isso daquelas pessoas. Mas, então, esse é um dos pontos, né? E aí, como a gente já vai relativamente encaminhando para o final, e aí eu gostaria dessa última rodada, né, que o Vitor Calariano também comentasse um pouco, né, sobre esse finalzinho do capítulo, mas também de como a gente pode melhorar a nossa postura diante dessas circunstâncias, né? Tanto da gente sendo um influenciador, né? O Vitor falou, a gente vai se influenciando um ou outro, mas na condição de influenciador, mas também de influenciados. Eu vou puxar aqui esse último capítulo esse último parágrafo, né? Porque ele diz uma coisa sensacional. Os dois últimos, a bem verdade, mas vamos focar no último. Somente os que ajuizam acerca da própria ignorância. Então, somente, coloca uma condição exclusiva. Somente os que ajuizam acerca da própria ignorância, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem.
Meu Deus, essa frase, ela é da gente tatuar assim no coração, né, no perispírito, trazer com estampada assim, porque evita da gente cultivar uma postura psíquica tão complicada, tão complicada, tão complicada. Respeitar o domínio daquilo que desconhecemos. O apóstolo Paulo tem, né, ele está falando sobre dor e dificuldade numa das suas cartas, e ele vai dizer assim: perplexos, porém não desanimados. É interessante, o Haroldo uma vez fez uma palestra que ele estava comentando sobre fé, né, e ele vai dizer assim: fé é muitas vezes você estar perplexo, mas você não está desanimado. E aí ele vai explicar o porquê. Porque assim, a vida vai nos surpreender do ponto de vista de que nós não detemos o conhecimento ou o domínio sobre tudo. Então é natural da experiência evolutiva que a gente chegue em algum momento e a gente olhe para as circunstâncias e fale assim: meu Deus, eu não dou conta disso. Meu Deus, eu não consigo. Eu tenho essa limitação. Isso é de uma grandeza, porque é um momento que Jesus chega lá próximo ao Calvário e diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. A humildade frente às experiências é algo tão fundamental, não só a nível de conhecimento, mas esse ajuizar da própria ignorância no sentido de que nós estaremos sujeitos a não controlar tudo, porque no pano de fundo do orgulhoso está esse anseio de querer controlar. Eu preciso estar controlando. E olha o que Emmanuel traz: respeitando o domínio das circunstâncias que desconhece. Porque tem coisa que vai fugir ao nosso controle, ao nosso domínio, à nossa percepção. E tá tudo certo, porque o que a gente precisa não é adquirir esse domínio sobre todas as coisas, porque tem coisa que vai nos deixar perplexos, tem coisa que vai nos levar a gente ficar surpreso. O progresso, vou procurar não me estender nesse último comentário, mas vamos trazer mais esse elemento sobre a lei do progresso. O progresso tem duas faces: a face da conservação e a face da destruição. São duas faces complementares. Todo progresso na natureza conta com a conservação e com a destruição, ou com a transformação. Então tem uma face do progresso que é estabilidade, que é conforto, que é comodidade, que é preservação. Mas tem uma face do progresso que é instabilidade, que é transformação, que é mudança, que é abertura, que é expansão. E essas duas faces, elas são harmoniosamente regidas por Deus. Está no dinamismo da vida. A gente experimenta as duas coisas, instantes que a gente tem domínio e instantes que a gente não tem domínio. E a gente se dá conta dessa condição humana, de que tem instantes que a gente mesmo vai olhar para as experiências da vida e falar: nu, Senhor da glória, aqui foi além dos meus raciocínios, aqui está além do que eu consigo pensar ou sentir. Porque é a postura de Jesus humilde, humildaço, assim: Senhor, se der, o cálice vai entornar. Se entornar, vai além do que eu posso entender. É Jesus grandão, né? Trincado assim no conhecimento divino, mas é de uma humildade. E de ao mesmo tempo falar assim: olha, a tua vontade é soberana.
Porque o ignorante, no fundo, ele lembra do lugar dele de fragilidade. Os que conhecem, pelo menos, a própria ignorância. E a fragilidade ou a vulnerabilidade dele não é motivo de vergonha, mas é motivo dele se permitir ser amado, ser acolhido pelo alto, dele ser ajudado, dele ser amparado por outras pessoas. Aquele que conhece a sua própria ignorância, ele abre espaço para que alguém possa chegar, para que alguém possa ensinar, para que alguém possa dizer, porque é um risco que a gente tem só querer falar, só querer dominar, só querer controlar, experimentar essa face da conservação enquanto eu tenho domínio sobre tudo. E o que a experiência material vem trazer para a gente é diferente. Você não vai ter domínio sobre todas as coisas. Tem que experimentar as vicissitudes da vida, os momentos que a gente vai estar dependendo de alguém. Isso faz a gente crescer de um tanto. Isso faz a gente crescer de um tanto. Mas é nesse momento, olha que Emmanuel diz, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Olha que fantástico. A gente é capaz de produzir perfeição reconhecendo a extensão da nossa imperfeição ou limitação. Porque a gente se torna verdadeiramente eficiente, ou a gente se torna efetivamente verdadeiro, né? A gente passa a ser comunicador da verdade quando a gente entende o tamanho da nossa ignorância. Porque aí sim, vai na medida, é autêntico. E isso só tende a colaborar com a vida. Então é fantástico essa finalização de Emmanuel. Desculpa ter me empolgado. Vitor, eu achei o seu raciocínio muito interessante, o desenvolvimento a respeito da mensagem de Emmanuel, né? E conforme você foi falando, acho que vão se desdobrando novos raciocínios, a gente poderia conversar aqui um longo tempo. Mas em relação ao que você disse, é importantíssimo que a gente tenha resignação, que a gente compreenda essa face da destruição, né? E tenha resignação para compreender que as leis divinas, muitas vezes, elas vão agir por caminhos que a gente não vai compreender. E isso é muito natural, evidentemente, somos criaturas limitadas pela nossa natureza, a gente nunca vai compreender, em essência, toda a integralidade do Criador, pelo simples fato de que nós somos limitados, nós somos temporais, digamos assim, tivemos um início e ele não. Então, assim, a partir do momento que a gente compreende essa ideia, que se por um lado é muito simples, por outro lado é muito profunda, né, a gente acaba compreendendo melhor o nosso lugar dentro da criação. A gente, sempre que você comentava sobre a humildade de Jesus, né, que pedia humildemente a Deus, se tivesse como ele afastar o cálice, mas que fosse feita a vontade do Criador. E essa passagem é sempre muito interessante, é um marco, assim, quando a gente vai falar sobre a humildade, porque ela nos mostra que sempre a vontade do Pai, evidentemente, se sobrepõe à nossa. Mas à medida em que a gente aceita essa vontade superior, a gente acaba compreendendo melhor a nossa forma de atuar dentro da criação, né? Você comentou assim, a parte dos frutos, a gente se torna capaz de produzir frutos da perfeição dentro da nossa imperfeição. Quando a gente comenta sobre isso, a gente gosta de usar a imagem de uma grande engrenagem. A gente sempre compara a criação a uma grande engrenagem, da qual nós somos uma peça bem pequenininha, mas importante para o funcionamento do todo. Então, é importante que a gente compreenda a forma de nós atuarmos, qual que é o nosso papel no lugar em que a gente está situado. Porque à medida em que a gente compreende, não tenta ocupar um lugar que não é nosso, a gente não tenta traçar uma verdade, traçar um determinado padrão de comportamento que não é o nosso, que não nos cabe, ou ainda que nós ainda não compreendemos, não temos o domínio, a gente começa a desenvolver melhor, a desempenhar melhor o papel que efetivamente nos cabe. E aí a gente se torna, como você bem pontuou, né,
né, a gente se torna mais eficiente dentro daquilo que nos cumpre fazer. A gente se torna mais comprometido dentro daquela missão, daquela tarefa, daquele compromisso que nos cabe desenvolver no lugar em que nós nos situamos. Né? No caso de Jesus, nós estamos dando um exemplo magnífico, magnânimo, do exemplo que ele deu dando a sua própria vida, né, para exemplificar o desapego, para exemplificar o amor, para exemplificar a humildade. E quando a gente pensa nesse quadro como um todo, a gente vê que a humildade é a condição primordial do aprendizado, né? Todo aprendiz ele deve assumir essa virtude como sendo a pedra de base ali sobre a qual ele vai estruturar todo o seu conhecimento. Talvez por isso Jesus tenha colocado essa virtude logo na abertura do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, assim, a condição... aliás, isso está me recordando agora que é justamente esse o sentido originário da palavra humildade, né? Que vem de humus, terra fértil. Então, para a gente florescer, para a gente produzir frutos, é necessário que o nosso coração realmente esteja fértil, né? Esteja apto a receber essas sementes que jorram do alto desde sempre e que vai continuar jorrando desde sempre e que nós poderemos aproveitar à medida em que nós nos abrirmos para esse caminho, em que nós nos abrirmos para as verdades evangélicas, né? E aí sim a gente vai conseguir crescer, vai conseguir aprender e melhor compreender essa lei de evolução, que é inexorável, né? Funciona para todos nós, a qual todos nós estamos submetidos de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais segura. Isso mesmo. Então a gente acho que fecha, né, com e aí, né, o que é bom nunca dura para sempre, né? Então nosso tempo já vai se esgotando. Eu gostaria de te agradecer, né, Lariane, mas especial, a Lariane está sempre conosco, mas especial o Vitor Hugo, que aceitou nosso convite, está conosco, né? Trazendo um pouco das suas reflexões para nós, e que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, aqui em Barbacena. Nosso muito obrigado, e eu te passo a palavra se você quiser fazer seus agradecimentos e suas considerações finais. Estou muito feliz, né? Foi um prazer conhecê-los, Fred, Lari, né? A todos que nos ouviram, a nossa alegria de estar aqui presente. Esperamos, né, acender luzes aí para a gente poder caminhar. Há muito o que aprendemos e o bom da vida será termos essa disposição sincera para nunca deixarmos esse aprendizado, né? Termino lembrando a prece simples que Jesus fez quando, em conversa com Deus, apenas lembrou: Pai, graças te dou porque escondestes essas coisas que tem ensinado aos doutos e aos sábios e as tenhos revelado aos simples e aos humildes de coração. Gratidão pela presença. Deus nos abençoe muito. Muito obrigado, Mariana, também. Bom, Vitor, novamente, muito obrigado por ter aceitado estar aqui conosco. Acho que as reflexões de hoje foram muito úteis, né, para a gente repensar muita coisa no nosso dia a dia, para nós mesmos desenvolvermos essa postura mais crítica de tudo que chega até nós, mas principalmente de tudo o que sai de nós, né? Eu acho que eu adotaria essa última fala do Vitor também como minha, né? Acho que todos nós precisamos desenvolver mais a virtude da humildade, porque a gente consiga compreender melhor o nosso papel no mundo, o nosso papel enquanto criaturas de Deus. Muito obrigada, viu, Fred? E agradecemos novamente, né, o Vitor, a Lariane, e também a todos vocês, né, que nos acompanharam, para nos acompanhar. Se vocês gostaram, né, das reflexões, compartilhe, né, com seus amigos, com alguém que você queira e que você acha que precisa ouvir, né, sobre o que a gente comentou hoje, assim como outros temas que a gente, né, já fez o programa aqui na rádio. Está tudo disponível no nosso canal no YouTube, Amin Barbacena. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser.